O nosso colunista Edi Vega já está ao vivo aqui na bancada para conversar com a gente agora. Bom dia para você, Edi. Qual que é o assunto da coluna de hoje? Bom dia, Gerson. Bom dia a todos. Ô, Gerson, os vereadores contrários à abertura da caixa preta do consórcio Guaicurus, né, devem sepultar pela quarta vez o pedido de CPI de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar se de fato o consórcio Guaicurus opera no prejuízo ou se opera no lucro, né? Algumas vozes já indicam, esparsas por aí, um vereador diz uma coisa aqui, outro ali, pelo menos já nos dá aí o desenho de que não vai seguir adiante essa CPI, né? Deverá ser rejeitado pela Procuradoria Jurídica do município, a quem cabe opinar se o pedido atende ou não os requisitos legais, sem entrar no mérito da CPI. As sinalizações nesse sentido vêm sendo explicitadas por alguns vereadores. Um deles, o médico Dr. Lívio, que assumiu recentemente a presidência da Comissão de Transporte da Câmara Municipal. Mesmo sem formação jurídica, ele arrisca dizer que o requerimento, abre aspas, possui requisitos frágeis, fecha aspas, e que em função disso o parecer do procurador Luiz Gustavo Martins Lazari, abre aspas, poderia não ser positivo, fecha aspas. A declaração dele foi dada na edição de hoje para o Correio do Estado, Jornal Correio do Estado. Ele também anunciou que já se antecipou, independente de a CPI ser ou não instalada, ele já se antecipou e notificou o presidente do consórcio Guaicurus, o Temes de Oliveira, que está no cargo desde janeiro, ou seja, 30, vai chegar aí a 60 dias, e notificou também o diretor da AGEREG, da Agência de Regulação, o José Mário Antônio da Silva. No dia 12 de março, portanto, os dois estarão na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos. A iniciativa, em nossa avaliação, vai levar a Câmara do nada a lugar nenhum. Por quê? É o tipo da situação que não vai resolver, né? Você já, dezenas de audiências públicas, no mesmo sentido, já foram feitas, já reuniu aí consórcio, a AGEREG, a GETRAN, Ministério Público, movimentos sociais e uma penca de outros órgãos e nada foi resolvido. Então não vai ser uma reunião agora, porque o Dr. Lívio assumiu a Comissão de Transporte, que vai resolver. Aliás, vai ser no final uma lavagem de roupa suja, mesmo porque os dois lados, nenhum tem razão. Tanto a prefeitura quanto o consórcio não cumpre com a parte que lhes cabe no contrato de concessão. Ou seja, onde um come mal, dois vão passar fome, com certeza. Essa é a situação. E na mesma entrevista, o doutor Lídio diz o seguinte, abre aspas, há 20 anos o transporte coletivo urbano de Campo Grande continua do mesmo jeito e a única coisa que muda é a tarifa e emenda. Eu vou assinar uma CPI que queira fazer um trabalho completo, mas não uma CPI meia boca. Bom, fecha aspas aí para o doutor Lívio. Bom, além de deselegante com os demais vereadores que assinaram o requerimento, é importante ressaltar aí que o doutor Lívio foi vereador entre 2017 e 2020, é o segundo mandato dele. Ou seja, há 20 anos, como ele diz, o transporte é a mesma coisa. E o que ele fez nesse primeiro mandato dele como vereador para tentar solucionar esses problemas aí do transporte público em Campo Grande, né? Ninguém sabe, né? Fica aqui o questionamento. E agora, na condição de presidente da Comissão de Transporte, ele demonstra uma vontade louca de trabalhar, já tomou iniciativa, vamos convocar todo mundo, né? E na entrevista para o Correio do Estado tem mais uma situação interessante, abre aspas, conforme notícias da mídia, como sites, jornais impressos, emissoras de rádio e TV, ambas as partes, prefeitura e consórcio, têm descumprido o contrato de concessão. E quem paga esse preço é exatamente a população que utiliza os ônibus urbanos, fecha aspas. Ora, a gente sabe que o doutor Lívio, apesar de não ter nascido em Campo Grande, ele mora aqui desde criança, conforme está no site da Câmara Municipal. Agora, ele ficou sabendo pela imprensa, então, que o transporte em Campo Grande é ruim e que a população é quem paga por essa precariedade, né? E aí, no final, para finalizar, abre aspas de novo do doutor Lívio, ele vai juntar esses dados que ele pretende levantar no dia 12 para enriquecer os trabalhos de uma futura CPI. Ou seja, ele já antecipou o voto. Uma futura CPI é sinal de que ele é contra, né, a instalação, essa quarta tentativa de instalar uma comissão. Agora, ele acredita, será que ele acredita mesmo que a convocação da AGEREG e do consórcio vai solucionar alguma coisa, gente? Eu duvido que solucione, não vai solucionar. E quem também se manifestou contra a CPI do ônibus foi o vereador Carlos Augusto Borges,
o Carlão, ex-presidente da Câmara. Agora, ele faz sentido o que ele disse pelo ponto de vista jurídico. Ele sugeriu que o início das investigações comece somente após os vereadores terem em mãos o laudo pericial que irá apontar se o consórcio opera ou não no prejuízo ou no lucro, né? É porque esse laudo surgiu da onde? O consórcio entrou com uma ação judicial contra a prefeitura requerendo o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aí o juiz mandou se fazer um laudo e o consórcio alega que estava tendo prejuízo. O laudo da perícia apontou o seguinte, que o grupo lucrou 68 milhões e meio nos primeiros 7 anos de concessão, ou seja, de 2012 a 2019. Agora o consórcio tenta um segundo laudo e ele contesta esses números, né? Enfim, fica aí agora a confrontação de especialistas no âmbito do processo. E aí, voltando à Câmara Municipal, a Procuradoria Jurídica da Câmara é responsável por emitir parecer técnico, indicando se o requerimento com pedido de instalação de CPI atende ou não os requisitos legais, mas apenas quanto à forma, as formalidades legais, não com relação ao mérito da questão, que é a investigação em si, né? No entanto, o poder é auferido pelo regimento interno da casa ao procurador chega a ser muito maior, em alguns casos, do que o dos próprios vereadores. Você tem aí 29 pessoas eleitas pela população, né, que tem uma comissão de Constituição e Justiça que pode emitir pareceres, criar leis, mas depende de um parecer de um procurador jurídico, de um único advogado que não foi eleito para dizer, olha, esse requerimento ele não atende os requisitos legais. É evidente que o plenário pode rever isso aí, pode instaurar, derrubar o parecer, que seja, né, ignorar o parecer. E também existem as disposições legais que dão esse poder ao procurador. Mas chama atenção o fato de que isso no final é usado, Gerson, como uma desculpa para o vereador que não quer que o projeto ocorra, que a investigação ocorra, é uma boa desculpa para ele falar assim, olha, não vai dar para mexer com isso agora, porque a Procuradoria emitiu um parecer contrário. É muito fácil. Eu tenho 11 vereadores que assinaram o requerimento, de um total de 29. Esses restantes que não assinaram, pode falar, mas gente, nós não vamos criar uma CPI, né, cujo requerimento está contrário à lei. Ora, que se refaça o requerimento, qual é o problema? Vamos rever o requerimento. Onde é que está, doutor Lazari? As falhas do requerimento estão aonde? Em que momento, em que situação existe aí descumprimento das regras para a instalação da CPI? Vamos resolver, arrumem e vamos fazer. Agora, não pode usar isso como desculpa, que no final, se não instalar, Gerson, escreve o que eu estou te falando, será desculpa. Não adianta, e não deixa, e faz sentido também quando você diz o seguinte, não adianta eu instalar uma CPI com erros formais, que lá na frente o judiciário vai derrubar. Corretíssimo, análise. Mas, por que não ajustar esse requerimento, então, para que seja investigado, né? E o que é um baita contrassenso, se você for avaliar, porque como nós temos essa mesma questão sendo discutida na justiça, em um momento ou outro o judiciário vai falar, olha, o consórcio Guaicurus tem lucro operacional ou na operação, ou ao contrário, a prefeitura é responsável porque ela não cumpre com as suas obrigações contratuais. Portanto, você vai ter a quem punir, a quem cobrar, de quem cobrar a responsabilidade, né? Agora, a Câmara perde o protagonismo ao deixar na mão do judiciário um papel que lhe cabe. Essa é a situação. É a 4ª vez que se tenta abrir a caixa preta do consórcio Guaicurus do transporte público em Campo Grande. E será a 4ª vez, tudo indica, que será sepultada mais essa iniciativa. E fica a população depois naquela dúvida. Peraí, gente. Os vereadores defendem os interesses de quem? Né? Legislam para quem? Para a sociedade ou para o consórcio Guaicurus? Essa é a pergunta que você vê nas redes sociais. Qualquer matéria que você publica a respeito dessa CPI, já tem lá a população xingando o vereador, dizendo que não vai dar em nada, e se não der, tá claro por que não deu, aí já fala em corrupção, porque isso, porque aquilo, comprometimento dos vereadores com os empresários. Então, é o momento da Câmara resgatar, né, a sua condição, o seu protagonismo nessa discussão. Ora, se nós temos, como disse o doutor Lívia, há 20 anos o transporte é o mesmo, só muda a tarifa, então que seja esse momento, então, da gente fazer o transporte mudar.
Porque a tarifa, ela vai mudar todo ano, isso aí não tem o que discutir. Inclusive é cláusula contratual. E de acordo com o presidente da Câmara, o vereador Epaminondas Neto, PAP, o parecer da Procuradoria Jurídica vai para plenário depois do Carnaval, agora em março. E só para situar quem nos ouve agora, dos 29 vereadores, 11 assinaram o requerimento. São eles: Júnior Coringa, que é o autor do pedido, Ana Portela, André Salineiro, Rafael Tavares, Landmark, Luísa Ribeiro, Jean Ferreira, Fábio Rocha, Flávio Cabo Almi, Maicon Nogueira e Ronilson Guerreiro. E para finalizar, Gerson, fica aqui a dúvida: a Câmara resgata o seu protagonismo nessa questão ou vai se manter omissa mais uma vez? Você falou um pouco, Edir, sobre isso que eu ia te perguntar. Como está o posicionamento do presidente da Câmara, o PAP, quanto à instalação dessa CPI? Eu conversei com ele, a posição dele é de presidente. Falou: olha, eu não posso fazer juízo de valores. Na hora que saindo o parecer, eu vou encaminhar para o plenário decidir. É o papel correto a ser feito, né? O plenário é soberano. Agora, fica aquela dúvida, né? Se o parecer for contrário, conforme a gente acha que vai ser, né? Depois a gente ouve por aí. Então, vamos resolver o que está confrontando a lei, que se corrija esse requerimento, aí qual é o problema? Né? É o interesse da Câmara desnudar o sistema de transporte de Campo Grande, entender o que acontece, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Se é esse o interesse de atender de fato a população, vamos corrigir o requerimento e represente, não tem problema algum. Ah, mas aí o regimento não permite. Então, se o regimento não permite e você vê que a coisa vai ser arquivada, então é melhor nem apresentar. Agora, não adianta ficar fazendo o discurso. Ter como base a desculpa de que eu não vou votar porque depois o judiciário vai derrubar a coisa e tal. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o direito da população de saber se é justo o que ela paga pelo sistema de transporte público, tá? E se de fato o consórcio é remunerado ou não, tá? E descobrir de quem é a responsabilidade. Vamos aí parafrasear o Dr. Lívio novamente. Há 20 anos o transporte coletivo em Campo Grande, a única coisa que muda é a tarifa. Então, gente, vamos ficar mais 20 anos então aí nessa mesma situação? Porque o contrato do consórcio ele ainda tem anos e anos aí pela frente, né? Não vai acabar tão cedo. Então, é um momento oportuno. Câmara resgatar seu protagonismo. E quantas assinaturas são necessárias, Edir? Já está aprovado. 10 assinaturas, já tem 11, então já está apto, tanto que está na Procuradoria Jurídica. Agora, como disse, escreveu hoje um site do Jacaré, né, do Edivaldo, o jornalista Edivaldo Fernandes, o vereador sem voto em tese, tem mais poderes do que os 29 vereadores com voto, porque é ele quem emite o parecer. Que é o procurador jurídico, né? Exatamente, Dr. Lazari. E, Edir, só fechando então, enquanto a CPI não é instalada e a população não tem resposta, o jeito é continuar no dia a dia com o transporte público, porque sempre que a gente faz matéria sobre o transporte público aqui em Campo Grande, a gente vê o desgosto da população quanto aos ônibus, né? O custo-benefício, né? Que você sempre está sendo questionado, e de fato existe mesmo. Vamos imaginar que o consórcio seja correto. Olha, de fato, o serviço é mal remunerado, ok. Mas é difícil entender também que uma empresa venha para cá e passe a trabalhar ou no prejuízo, ou pagar para trabalhar. Eu, particularmente, não acredito nisso. Não acredito nesse nível, nesse elevado grau de altruísmo, né? Mas também o consórcio não seria tão leviano e questionar esse fato na justiça, sabendo que no judiciário essa coisa vai ser esclarecida. Então você fica em dúvida. Agora, se eu fosse empresário, eu falaria, gente, eu estou trabalhando no prejuízo, alguma atitude eu tomaria para não quebrar. Não é para não deixar de operar, para não quebrar. Se eu estou operando no prejuízo, eu vou quebrar, não tem outro caminho, gente. Dinheiro não nasce em árvore, não tem mágica nessa história. Mas vamos ver se a Câmara assume o seu papel. Se não, aguardemos aí o judiciário, porque não temos para quem recorrer, viu, Gerson? Essa é a situação, essa é a realidade. A população não tem a quem recorrer. Se a Câmara, que tem seus representantes eleitos, não tomar providência, vamos ficar aí esperando o judiciário. E até a própria população cobrar os vereadores que receberam Exato. Também, né? Agora, cobrar como? Vai fazer movimento na Câmara? Ali cabe o quê? 300 pessoas?
Qual é o conjunto? Eram, pelo menos até onde eu tenho informação, eram 190 mil passageiros transportados por dia. Né? Esses vereadores, pela matéria que eu vi hoje, eles representam o voto, me parece, de 50 mil eleitores. Esses 11 que assinaram. Ainda, vamos dizer, um quarto do número de passageiros transportados. Mas é pouco ainda. A pressão tem que ser maior. Né? Porque se não tiver pressão popular, não adianta, Gerson, não vai avançar. Não adianta. E olha que nós tivemos uma eleição agora, aqui, ano passado. Tem vereadores aí que acabaram de assumir, né? É o caso do Dr. Lívio. Já foi vereador, ficou 4 anos na Berlinda, volta agora, chamando a CPI de meia boca. O que esperar disso? O que é do vereador assim, gente? Infelizmente. Enquanto isso, a população vai aí no seu dia a dia, tendo que lidar com as situações do nosso transporte público. Edir, muito obrigado pela coluna de hoje, pelas informações. Viu? Eu que agradeço, Gerson. Um bom dia a você, a todos, e até quinta-feira. Até quinta-feira. Agora nós vamos a um repórter ao intervalo, depois repórter CBN Notícias Nacionais, e já voltamos com o Jornal CBN Campo Grande.